Somos a Egiclia. Acompanhe nossos podcasts e profissionalize-se ainda mais. Olá, tudo bem? Hoje, o tema do nosso podcast é bem diferente. Vamos falar sobre as vantagens das empresas possuírem dispensers e equipamentos em comodato. Mas precisamos definir, antes de entrar no assunto, o seguinte: o que é comodato de um equipamento? Comodato de equipamento é uma modalidade de fornecimento, celebrada entre fornecedor e cliente, de bens duráveis, sem custo ao cliente por tempo determinado para uso dos mesmos. A lógica por trás desta modalidade de acordo é de que deve ser bom para quem oferece e bom para quem o utiliza. Um exemplo muito comum e fácil de encontrar é o seguinte: em bares e padarias existem geladeiras vestidas por determinadas marcas, que mantêm os produtos na temperatura ideal de consumo. Nesses refrigeradores, é obrigatório a presença de produtos do fornecedor que colocou os equipamentos em comodato. O estabelecimento paga somente pelo que compra, e tem o equipamento em comodato para garantir a qualidade das bebidas. Agora, vejamos quais são as partes envolvidas no contrato de comodato. As partes envolvidas no contrato de comodato dos dispensadores e equipamentos são o comodante, que é a empresa ou pessoa dona do bem, e o comodatário, que é a pessoa ou empresa que recebe o bem em comodato. Vamos abordar agora o tema central de nosso podcast: comodato de equipamentos, como dispensadores de papel toalha, papel higiênico e sabonetes. Bom, em relação às vantagens desse sistema, realizamos uma pesquisa informal, junto a vários clientes de nossa organização. Além disso, buscamos em nosso CRM as principais dores relacionadas a dispensers e dosadores, relatadas por empresas que nos procuraram para resolver esse tipo de problema. Consolidamos os dados e listamos aqui os pontos mais frequentemente mencionados pelas empresas, sejam eles vantajosos ou não. Já adiantamos aqui que, em sua maioria, a boa aceitação pelo sistema de equipamentos em comodato é altamente positiva, desde que a manutenção seja bem realizada pelo seu fornecedor. Vamos então aos pontos levantados na pesquisa. Inicialmente, a compatibilidade de papéis sanitários e dispensadores foi destacada. Quando o sistema de comodato dos dispensadores é utilizado, observamos uma maior economia dos consumíveis. Explicando: quando as empresas adotam este formato, elas, por sua vez, passam a comprar os insumos apenas do fornecedor que lhes forneceu os dispensers em comodato. Sendo assim, o fornecedor de boa qualidade mantém a compatibilidade entre, por exemplo, o toalheiro e o papel toalha, entre o porta-papel higiênico e o papel higiênico e entre os sabonetes e as saboneteiras. O desperdício relatado pelas empresas, que acontecia antes do regime do comodato ser implantado, apresentou resultados satisfatórios de redução. Outro ponto relatado na pesquisa: manutenção dos dispensadores e equipamentos em comodato. Neste formato, a maior parte dos clientes relatou satisfação. Alguns usuários relatam que de nada serve a manutenção prometida pelo fornecedor, quando a mesma não ocorre. Todavia, quase que em sua totalidade, os usuários demonstraram estarem satisfeitos com tal vantagem obtida no comodato. A frase-chave de nossos clientes foi: "Ficamos tranquilos por ter vocês para solucionar os problemas de manutenção dos dispensers", explicando: no acordo formal, via contrato, ou no acordo informal, via fornecimento de nota fiscal e termos de acordo, alguns distribuidores de material de limpeza, como a nossa empresa, prevê a manutenção preventiva e até mesmo gratuita dos dispensadores. Desta forma, a empresa passa a ter dispensers novos o ano todo. Tal procedimento também gera economia, pois evita desperdícios gerados pelos equipamentos quebrados. Nas empresas de porte médio e grande, o setor de MRO, que cuida da manutenção, reparo e operações, fica liberado dos serviços ligados às reposições e manutenções dos dispensadores em comodato. Mais uma questão a se considerar: zero investimento em cotações mensais. O foco das empresas atualmente tem de ser muito apurado. Gastar tempo com cotações mensais frequentes pode significar mais custos indiretos e ocultos do que economia propriamente dita. No entanto, tivemos um profissional do departamento de suprimentos que nos relatou ser vantajoso até certo ponto, pois quando o assunto é buscar economia mensal nos valores comprados, ele sente-se preso ao contrato.
Por outro lado, nesta mesma empresa, o profissional de manutenção mostrou-se satisfeito com a praticidade da nossa manutenção e ganhos gerais obtidos. Explicando. Ao cotar uma lista de produtos de limpeza mensalmente, as empresas, que nunca são especialistas nesse tema, acabam por comprar materiais incompatíveis, que geram prejuízos invisíveis. Além disso, pagam valores diferentes todos os meses, sejam em materiais de melhor ou pior qualidade, e até mesmo gastam mais em altas frequentes de preços. Quando existe um acordo ou contrato de comodato de equipamentos, normalmente o fornecedor dos produtos de limpeza que possui estoque funciona como uma espécie de amortecedor para os preços, sendo possível um repasse em menor velocidade do que realmente ocorreria, em caso da não existência do comodato. Em época de estabilidade de preços, a possibilidade de ampliar o tempo da manutenção dos preços é muito maior e usual. Agora outro aspecto. Liberação de espaço de almoxarifado e zero investimento nos dispensadores. Em épocas como essa, onde a velocidade das decisões e investimentos está em alta, vale muito a pena terceirizar mais essa necessidade. Aprendemos isso com nossos clientes, quando nos dizem: terceirizamos a manutenção dos dispensers com vocês. Para muitas empresas, sejam elas de porte pequeno ou grande, as vantagens de não se preocupar com aquisição, manutenção, peças de reposição e nem com a compra dos consumíveis são grandes. Explicando. No formato de dispensadores e equipamentos em comodato, o fornecedor de produtos de limpeza fica responsável por todos esses pontos. Peças de reposição são fornecidas pela comodante, o fornecedor de material de limpeza, uma tranquilidade a mais. Para exemplificar, em alguns clientes de nossa empresa, mantemos até dispensadores de back-up na sede do cliente, pois em momento de extrema urgência, esse plano de contingência serve muito bem a segmentos críticos, como o segmento da saúde, por exemplo. E tem mais uma coisa sobre os dispensadores em comodato. Pela visão de nossos especialistas, ainda existe ao menos mais uma questão a levar em conta, que é o design e harmonia dos equipamentos. Afinal de contas, quando a empresa opta pelo regime de compras, onde tem comodato envolvido, ela pode contar com todos os dispensadores em harmonia de linha. Dessa maneira, os ambientes melhoram sua aparência e tanto funcionários como clientes que usam o local sentem a melhoria de um ambiente com dispensers bem cuidados. Agora a conclusão final sobre dispensers e equipamentos em comodato. A nossa empresa, desde sua fundação, apostou no fornecimento de equipamentos em comodato como um diferencial competitivo. Ainda que após mais de 27 anos, hoje em dia já existam outras empresas com esse modelo de fornecimento, algo que continua nos diferenciando é a realização, de fato, das manutenções necessárias e preventivas. Como pudemos ver em nossa pesquisa, grande parte dos clientes enxerga vantagens no comodato, desde que a manutenção de fato ocorra. Sendo assim, concluímos que o sistema é vantajoso sim, e deve ser mantido como tal, e que as empresas fornecedoras de material de limpeza, que são sérias e disponibilizam um alto nível de serviço, ganham espaço nesse mercado tão concorrido. Um acordo ou um contrato, como dissemos no início, deve levar vantagens para ambos os lados. Portanto, somos favoráveis também à realização dos contratos de comodato de equipamentos. Até nosso próximo podcast! Aproveita e curta nosso programa em seu agregador de podcast.